para colocar em ordem aquilo que tem sido ministrado pelo Espírito, para nos ajudar de verdade e alinhar para que esse ano não seja um ano de frustração. Não seja um ano de frustração. Um ano onde você venha se sabotar. Amém? Porque precisa ser para valer um ano de novos começos. Então, apóstola Daniela, que o Senhor te abençoe, te unja, te capacite. Coloque nos seus lábios palavras besuntadas com óleo, recheadas com fogo do altar, para trazer discernimento, entendimento, revelação e organização, ordem, trazendo ajuste e nos colocando no prumo da direção daquilo que Deus nos chamou e quer fazer na nossa vida. Amém? Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Diga assim comigo: luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Diga assim: a palavra pavimenta, prepara o caminho que eu vou trilhar. Amém? E durante toda essa semana de primícias, apesar de vocês não terem me visto aqui na segunda-feira cedo, eu vim aqui segunda-feira? Não, vim terça, né? Porque o curso já voltou e eu não posso faltar. Mas em coração eu estou aqui com vocês. E buscando o Senhor e refletindo tudo aquilo que Deus está fazendo. E tudo aquilo que Ele está falando. Porque Deus está nos preparando. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus está te preparando para que você possa viver um ano extraordinário. Amém? E como viver um ano extraordinário? Essa é a pergunta que nós nos fazemos. Porque a palavra que foi liberada para nós é que 2019 é o ano de novos começos. E em 2018, no final de 2018, todos nós fomos desafiados a ousar a sonhar. Então nós ousamos sonhar e Deus diz que é um tempo de novos começos. E como trazer sonhos e projetos se tornarem realidade? Porque nós geramos os sonhos, amém? Nós pensamos nos sonhos. Nós oramos pelos sonhos. Mas nós temos aprendido que tem poder quem age. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: tem poder quem age. Diga assim: você precisa colocar a sua fé em ação. Amém? A sua linguagem, ela precisa ser coerente com as suas atitudes. Não basta você querer. Você precisa dar passo em direção àquilo que você diz que quer. Porque se você quer muito algo e você dá direção, você caminha para o lugar oposto, você jamais vai conquistar. E hoje Deus vai nos alinhar. Quem precisa? Eu preciso. Eu preciso. Gente, olha, o Espírito Santo é tão gostoso que eu tinha preparado uma palavra. E aí, de repente, eu comecei a preparar uma outra palavra. E ele disse: é essa. E aí eu quero falar sobre o versículo que domingo passado eu li com vocês. Isaías 43:18. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? E eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: atitude. Diga: você precisa ter atitude. Nós estamos em um momento crucial, como eu falei, amém? Um momento onde foi proposto para nós novos começos. Eu vou perguntar para você: quem quer viver esses novos começos? Quem já cansou daquela história antiga, daquilo que você tem vivido e quer uma mudança radical na sua vida? Eu quero. Amém? E quando Deus nos propõe algo, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Amém? Nós podemos ter certeza e tranquilidade que a parte dEle, Ele vai cumprir. Então Deus nos chama e diz assim: não vos lembreis das coisas passadas. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não vos lembreis das coisas passadas. E essa primeira parte do versículo eu acho tão interessante, porque me veio uma pergunta à mente: será que eu e você
temos a capacidade de não nos lembrar de algo. Tudo bem que a gente tem alguns esquecimentos cotidianos, ok? Onde eu botei a chave, né? Onde eu esqueci a chave na porta. A correria do dia a dia, às vezes, faz algumas coisas assim. Mas sobre sentimentos emocionais, eu estou falando da área emocional, amém? Nós não conseguimos apagar da nossa memória, ainda que a gente não queira pensar a respeito disso. Os nossos pensamentos, eles trafegam em uma velocidade que às vezes a gente não acompanha. E existem algumas lembranças que nós alimentamos de forma consciente e outras de forma inconsciente. E esse não vos lembreis das coisas passadas, eu trouxe para mim esse texto e entendi que Deus fala que nós não podemos alimentar lembranças que não nos levam para o futuro, que não nos levam para o lugar que Ele planejou para nós, para a novidade de vida que Ele tem proposto para mim e para você. E se as lembranças que surgem no inconsciente, aquela que nós não temos controle, porque existem algumas coisas que vêm como flash, você não quer lembrar de momentos de tristeza, de momentos de dor, em determinados momentos parece que aciona algum gatilho emocional de alguma situação que você já viveu ou experimentou, que te linka a uma outra situação e um turbilhão de emoções começam a te envolver e você não sabe por quê. Mas às vezes, esse turbilhão está ligado a uma outra situação. E aquilo que você viveu foi só um gatilhozinho para ativar toda aquela lembrança do passado, que vem com uma carga de dor, que vem com uma carga de angústia, que vem com uma carga de desistência e muitas vezes com uma carga de procrastinação. Mas da mesma forma nós não temos que alimentar, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos elevar a nossa mente cativa à obediência de Cristo, e diz que tudo aquilo que for verdadeiro, honesto e justo nós devemos pensar. E se você é acometido por pensamentos que oprimem as suas emoções em determinados momentos, você precisa dar uma ordem de comando e se posicionar. Porque o salmista Davi disse em um determinado momento: minha alma, aquieta-te no Senhor, porque Ele é Deus. Minha alma, descansa no Senhor, porque Ele é Deus. E todas as vezes que Deus nos propõe algo, o nosso cérebro parece que tenta nos sabotar, e Ele aciona todos os nossos sistemas de lembrança, de memórias, daquilo que nós vivemos, seja bom ou seja ruim. Se forem memórias alegres, quando alguém te propõe algo, o que gera em você? Nós vamos passar o Réveillon em Copacabana, o que você lembra? A festa do dia 31, Entre erros e acertos nós vamos melhorar, amém? Porque vai ser cada dia melhor. Mas nós lembramos de coisas boas com expectativa, com euforia, e às vezes com uma certa ansiedade. É ou não é? Se alguém disser para você assim, você vai para Disney, ainda que você nunca tenha ido. Quem mais? Ninguém? Tem gente que não consegue sonhar, sabe por quê? Porque já pensou tantas vezes em ir, nunca conseguiu, que falar, vou ficar quieto porque eu não me frustro, né? Eu não, talvez não seja para mim. Mas você pode conquistar tudo com um planejamento correto. Se você não tiver um alvo, uma meta, uma programação na sua vida, os seus sonhos serão apenas ilusões. Mas se você tiver alvos, metas e um propósito claro do que você quer e para onde você quer ir, seu destino é o céu. E não tem limites para você. Amém? Por isso, ouse sonhar. E se as memórias forem ruins, algumas restrições se levantam dentro de nós, algumas barreiras. Porque nós pensamos, eu já vivi isso, eu já conheço isso, eu sei o resultado daquilo. Quando lança algo novo, um produto, uma tecnologia, por exemplo, o iPhone 10. Você pega um iPhone 10 e você fala, parece com o 9. Porque nós sempre procuramos uma referência daquilo que nós estamos vendo como novidade. O ser humano faz isso. Ele procura uma referência daquilo que ele já viu. Então ele diz, isso daqui parece com aquilo, ou é tipo aquilo. Quando conhecemos um novo lugar também. Quando você viaja e passa por algum lugar, você não fala, isso aqui lembra tal lugar no Rio de Janeiro, isso aqui lembra Teresópolis, isso aqui lembra Búzios, isso aqui lembra Cabo Frio, lembra as praias. É verdade ou não é que a gente faz assim?
Quem já viu neve aqui? Gente, é uma delícia. É muito legal. Aqui no Brasil a gente não tem noção do que é neve, porque aqui tem um sol para cada um. Aqui hoje em dia eu estava olhando no centro assim para cima e vi que o passarinho agora voa com uma asa só, porque a outra ele se abana. Está voando com uma e se abanando com a outra, que não está fácil para ninguém. Mas quando você vai a primeira vez em um lugar desse e você sobe numa montanha, ainda que você já tenha visto na televisão uma imagem daquela, mas aquele clima, o ambiente, aquele sensorial todo, ele te envolve e tira o seu fôlego e você acaba expressando assim, meu Deus, é mais do que eu esperava. É a coisa mais linda que eu já vi, é mais do que eu imaginava. Isso é a expressão daqueles que são surpreendidos com uma novidade, com algo bom. Algo bom que você não conseguia mensurar o quanto era bom, o quanto era especial. Eu não sei se você já passou por isso em algum momento na sua vida, de viver algo que te gere extrema alegria, extrema satisfação. Você fala, meu Deus, é mais do que eu imaginava. Hoje eu estava vendo o TBT da Mari. Aí ela bota lá o TBT, Saudade de Londres. Eu quase botei metida. Tipo, saudade de Londres. Não é? Vai lá, marca saudade. Foi quando nós fomos a Israel, que eles fizeram o passeio por lá. E por que saudade? Porque ela viveu uma experiência nova. E uma experiência nova que gerou uma marca. Você sabe o que você está precisando viver? Uma experiência nova com Deus. Algo profundo e especial que gere uma marca. Que te tire desse lugar onde os seus sentimentos toda hora te sabotam. Que você começa como eu estava explicando aqui, sabe? O tempo todo, buscando referência daquilo que você já viveu, se bom ou se ruim, se eu entro ou se eu não entro, sabe? Se eu dou o passo de fé ou se eu não dou o passo de fé, porque se eu der o passo de fé e a coisa não aconteceu, eu me frustro. Então, tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. E aí essa é uma maneira que a gente acha que está guardando o nosso coração. E guardar o seu coração não significa fechar o seu coração para aquilo que é novo. Guardar o seu coração é guardar as motivações corretas dentro dele. Entendendo que Deus tem um tempo e uma hora para fazer. A maioria das nossas frustrações, elas estão ligadas por nós não entendermos o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito. A hora que Deus age é perfeita. Deus não tarda, Deus não falha, Deus não chega atrasado na sua vida. Às vezes parece que está demorando, e eu falei isso na nossa festa dos tabernáculos, mas eu tenho certeza que não está demorando, como o pastor Felipe uma vez falou, pastor Felipe Valadão. Deus não está demorando, Deus está caprichando. Porque a palavra do Senhor diz que Ele tem para nós uma benção tal. E essa benção tal, ela vos advém maior abastança. Amém? E por que Deus não coloca o nome na benção tal? Porque aquilo que é uma benção tal para a minha vida não é para a vida do Diego. Aquilo que vai ser algo que vai tirar o meu fôlego, que vai me surpreender, que vai me fazer uau! Talvez não seja o que está no coração dele. Deus sabe o que cada um de nós precisa. E Deus sabe o que precisa fazer com cada um de nós. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus quer te surpreender. E você precisa dar crédito. Crédito à palavra de Deus. Para que Ele possa te surpreender nesse ano de 2019. E você venha viver os milagres extraordinários que Ele já liberou na direção da sua vida. Amém? Os fracassos que nós experimentamos não são da responsabilidade de Deus. Amém? As nossas dificuldades interiores também não. Eu gosto de lembrar de um bate-papo que Deus teve com Caim. E esse texto eu acho ele muito rico. Porque algumas pessoas acham que Deus deveria ter interferido porque Deus já conhecia o coração de Caim. Porque quando Deus aborda Caim, Ele chega e fala assim: Caim, por que descaiu o seu semblante? Porque quando as pessoas estão contrariadas ou muda o coração, a gente vê nos olhos, né? A gente vê na expressão facial. Aí Ele fala: se fizeres o bem, não será aceito. Meu filho,
o seu desejo vem contra ti. Mas cabe você dominar. Deus estava conversando com Caim. Diga assim comigo, era uma conversa. Se tornou um monólogo, que poderia ter sido um diálogo. Se Caim tivesse sido honesto e aberto o seu coração. No momento que Deus fala com Caim, por que diz que é o seu semblante? Se Caim tivesse sido honesto, falando assim: eu te trouxe uma oferta, tanto quanto o meu irmão. E eu percebi que você elogiou o meu irmão e não falou nada a respeito do que eu fiz. O que eu fiz de errado? O que te desagradou? E se ele não tivesse capacidade de falar, ou ele abrisse seu coração e falar: estou querendo, sabe o quê? Matar o santinho do Abel. Porque Abel, com aquela cara de bonzinho, ele poderia ter aberto e ter sido sincero sobre o coração dele. Mas enquanto Deus falava, o coração dele estava tão fechado e tão impenetrável, que ele já havia tomado uma decisão que nem Deus pôde fazer com que ele mudasse de ideia. Porque quem falou com Caim foi o próprio Deus. E é por isso que às vezes as pessoas falam: fulano foi no gabinete do pastor e saiu de lá e ainda saiu da igreja. Mano, mas se nem Deus conseguiu convencer Caim a não errar, imagina o pastor convencer alguém que está decidido a ir para a vida do crime, como diz o apóstolo Ed. Quem estava aqui no culto vai entender. Hoje eu estou para o crime. Ele não mandou o vídeo para ninguém. O crime não compensa. Mas nem Deus. Era o próprio Deus exortando Caim. E o coração dele endurecido. Mas Deus conhecia os pensamentos e desejos de Caim ou não? Ele conhecia. E aí, enquanto eu lembrava disso, eu lembrei de um filme que chama, eu acho que é Minority Report. Minority Report. Sei lá como é que fala. Carioca, Minority Report. Né? Porque a gente fala com sotaque. Que eu acho que significa relatório detalhado, relatório minucioso, alguma coisa assim, né? E esse filme é com Tom Cruise. Tom Cruise. Que ele fala de uma sociedade futurista. Que a polícia era tão avançada, mas tão avançada, que caiu uma bolinha. E que eles previam que aquela pessoa, por exemplo, a gente está aqui em 2019. Aí eles previam, não vou dar um exemplo de nenhum de vocês aqui, que aquela mulher do Instagram estava para o crime. Em 2060. E eles agiam antes que aquela pessoa cometesse o crime. Porque aquela bolinha mostrava o que ia acontecer. E eu sei que algumas pessoas não conseguem entender o tal do livre-arbítrio, porque afinal de contas, se Deus existe, por que tem tanta maldade? Se Deus existe, por que tem tanta crueldade? Se Deus existe, por que tem tanta miséria? Se Deus existe, por que Deus não vai naquela casa e entra naquele lugar e acaba com aquela gritaria e converte o coração daquele homem? Porque a palavra do Senhor diz que com laços de amor eu te atraí. E aí Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Deus está chamando, Ele está batendo, mas Ele é um cavaleiro, Ele respeita você. Porque se não fosse dessa forma, o livre-arbítrio não seria livre-arbítrio. Seria uma palhaçada, nós seríamos fantoches predestinados. Você é predestinado, o seu lugar é o céu. Mas daqui até chegar o dia que você vai para a glória, existe uma jornada, existe um caminho. E cabe a você trilhar esse caminho para que o seu nome permaneça no livro da vida. Para que quando tudo acabar, você realmente vá para o seu destino, que é o céu. E a palavra do Senhor diz que existem dois caminhos. Existe a porta larga, que é a porta confortável que você passa, né? Because I have it, né? Aquela coisa, só felicidade, só alegria. E tem a porta estreita, que é o caminho que nos desafia a sermos pessoas melhores a cada dia, a sermos pessoas mais sábias, a cuidar das nossas atitudes, a cuidar da nossa saúde emocional, mental, a não sermos pessoas reativas. Gente, o mundo está muito reativo. Você tem até medo de pisar no pé de alguém. As pessoas estão afloradas, estão agressivas. As pessoas não se observam.
não observa a necessidade do outro. Esses dias eu achei algo tão interessante. Eu estava no metrô, voltando do trabalho, e aí entrou um moço com um braço só. O outro era amputado. E ele estava com uma sacola no braço. E aí ele botou a sacola no chão e puxou de dentro, era uma sacola da bagagem, uma mochila nova. E a mochila nova não foi preparada para colocar com uma mão só, né, gente? Porque aquele clipezinho, misericórdia, eu com 2 braços estava tomando um couro, estava chegando a minha estação, quando eu vi que eu fui ajudar ele, eu falei, meu Deus, eu vou ter que pedir, moça, você vai descer aonde? Ajuda aqui a terminar. E eu estou ouvindo música, e de repente eu olhei, ele estava sentado no chão, e o metrô cheio. E ele tentou, com a boca, com a mão, e estava tentando, porque ele queria colocar Vocês estão entendendo? Aquilo não é cordinha, aquela parte na fivela. Só que no segundo encaixe, você passa por dentro, ele é meio inclinadinho, né? Você tem que colocar e dar um puxãozinho. É ali que ele não estava conseguindo mesmo. Aí eu estou adorando, e de repente eu olho para o chão. Aí eu olhei para frente e falei, gente, eu vou perguntar se ele quer ajuda, né? Aí abaixei e falei assim, ô meu amigo, tá precisando de uma ajudinha aí? Aí ele, por favor. Aí eu fui, coloquei, puxei, entreguei para ele, ficou feliz da vida. Quando eu saí do metrô, ele já estava com a mochila colocada no ombro. Porque se você parar um pouquinho e olhar ao seu redor, você vai ver que, de alguma forma, a sua vida ela pode expressar amor, cuidado, atenção, gentileza, carinho, e que nós não somos robôs e não podemos agir de forma mecânica. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer o bem, nós podemos fazer diferente, nós podemos ser melhor do que nós somos. E o desafio que Deus tem nos chamado para esse ano de 2019, e a pergunta de Deus para nós é: será que você pode ser melhor do que você tem sido? E voltando para Caim, Deus deu o livre-arbítrio para o homem. E a capacidade do homem se arrepender. Se Deus interfere naquele momento e impede Caim de fazer aquilo que ele já tinha intentado no coração, ainda que Deus tivesse alertado, ele mudaria todo o curso e todo o sentido do que é livre-arbítrio. Todo. E a capacidade de decisão do homem. Quando Deus começa a falar com Caim, Deus estava dizendo para ele: Caim, as nossas escolhas definem quem nós somos. As nossas escolhas definem os nossos resultados. As nossas escolhas, elas definem o nosso futuro. As suas escolhas é que definem o seu resultado. Você não está sentenciado a absolutamente nada, porque nós já aprendemos aqui na Igreja Apostólica da Restauração, na palavra de Deus, que nós não precisamos ser reprodutores de padrão. Você não precisa reproduzir o padrão que você viu a vida inteira. Porque às vezes nós achamos, conversava isso com a Célia, né, Célia? Porque nós fomos criados com uma estrutura, em uma realidade, e Deus nos dá algo, de acordo com a nossa fidelidade, de acordo com aquilo que nós buscamos, nos especializamos, e Deus nos faz prosperar. Deus nos amplia. Mas às vezes achamos que esse lugar não é para nós, que nós não podemos entrar nesse lugar. Mas são as suas escolhas que definem o seu futuro, e não aquilo que você viveu. Não importa se você veio de uma situação paupérrima, ou você passou muita dificuldade na sua infância. Se você for uma pessoa honesta, trabalhadora, dedicada, estudiosa, fiel, a palavra do Senhor diz: vê um homem diligente em sua obra, sobre reis será posto. Deus não diz: você vê um filho de milionário na sua obra, sobre reis será posto. Diz: vê um homem excelente. Ele não fala: você vê um homem que todas as circunstâncias foram favoráveis e é um administrador de fortunas, é esse que eu vou colocar sobre reis. Ele diz: não, você vê aquele que é excelente, que é cuidadoso, que é zeloso, que é atento, eu colocarei sobre reis. E nós queremos prosperar, e nós queremos crescer. E aí a palavra diz: vai ter com a formiga o preguiçoso, porque é um pouquinho para bocejar, e um pouquinho para toscanejar,
Eu quero uma rede preguiçosa, é para deitar. Não é? E aí depois a gente diz, mas nada mudou. Mas não vai mudar, né? Porque se você quer que a sua vida mude, as suas atitudes precisam mudar. Se você quer resultados diferentes, cutuca a pessoa que está ao seu lado em amor, diga, você quer resultados diferentes? Você precisa ter atitudes melhores do que as que você tem tido. Diga assim, olha, uma mente velha, engessada, não conquista. Mas uma mente ampliada, ela conquista. Porque ela sabe que o limite dela é o céu. E o que é andar em fé? Diga assim comigo, andar em fé é andar na luz da palavra de Deus. Andar em fé nunca foi ter uma atitude inconsequente e dizer que está crendo no milagre. Nunca foi. Estava brincando com Shelly, encontrei com elas no shopping, ela e Marcinha. Eu levei a Marcinha numa loja que eu amo, ela comprou uma calça jeans cara do Poder. Ficou linda. Não mexi em nada, mas estava meio cara, meio salgada. Aí ela falou, poxa, aposta, está incentivando a Márcia a gastar. Você ensina tanto a economizar. Eu falei, mas ela está de férias, ela pode. De férias pode. Mas andar em fé nunca foi ter atitudes inconsequentes e depois dizer que está esperando um milagre. Nós fazemos escolhas erradas e usamos a expressão agora só um milagre, só Jesus nessa causa. Aí eu pergunto para você, o milagre que você quer que Deus opere ou um milagre que Deus quer operar na sua vida? Porque Deus vai operar o milagre que Ele quer operar na sua vida. E talvez o maior milagre não seja mudar as suas circunstâncias. Talvez o milagre seja mudar você no meio das suas circunstâncias. Porque as circunstâncias que você vive, muitas delas são promovidas pela sua atitude ou pela sua falta de atitude. Diga ou por ação ou por negligência. A gente senta em gabinete, André vai no sábado ministrar aqui sobre finanças, né? E a gente ouve assim, eu preciso de um milagre, porque eu estou todo endividado. E muitas vezes esse milagre do endividamento, e nós temos batido nessa tecla, e nós somos uma igreja que bate nessa tecla, chama falta de planejamento familiar. E eu conversava essa semana com algumas pessoas sobre alguns assuntos. E eu dizia para uma pessoa específica, falava, olha, você precisa observar essa situação. Porque assumir um compromisso que você não pode honrar é infidelidade. Não adianta ser dizimista e ofertante. Assumir um compromisso que você sabe que você não vai pagar é infidelidade, não é fé. É imprudência, não é fé. Não é fé. Não é fé. E a gente falava sobre algo sério, que era sobre a educação dos filhos. Eu disse, olha, tem coisas que a gente acha que é determinante, mas determinante é a dedicação de cada um. E às vezes a gente acha que tem que fazer o melhor a qualquer preço, a qualquer custo. E esse qualquer custo está roubando a paz, a alegria, as finanças e gerando problemas futuros. E às vezes você precisa olhar o cenário da sua vida. Você quer ver uma coisa, igreja? Como é que uma pessoa aluga um apartamento que não pode pagar? Existe, crente. Mas eu quero morar em tal lugar com tantos... Gente, se não dá com tantos quartos, diminui a quantidade, mas a família é grande. Não vai morrer ninguém morar apertado. Vai morrer ninguém. Pode baixar o seu status, mas morrer não vai morrer ninguém. E nós passamos a vida pagando preço para provar para os outros que nós estamos bem. Está tudo errado. Se você não pode usar uma camisa da reserva, não compra pirata não, meu irmão. Compra na C&A, tem problema nenhum. Compra no camelô da esquina, honesto. Tem problema nenhum. Não muda quem você é, não muda a sua dignidade. Não muda. Mas às vezes a gente acha que muda, sabe por quê? Status. Porque nessa terra, o ter é mais importante que o ser.
Então eu tenho muitos bens, mas eu não sou uma pessoa de caráter, né? Eu tenho muita coisa, mas eu não sou fiel. E aí eu entendo que Deus precisa nos ajustar. Milagre no casamento. A gente ouve, gente, eu preciso de um milagre no casamento. Você precisa, irmão, você precisa às vezes de um milagre de transformação na sua vida. Porque a gente quer que Deus opere um milagre. Por quê? Porque eu não consigo administrar as minhas emoções. Porque debaixo de pressão e de conflito eu começo a gritar que nem um doido. Eu começo a ofender. Eu falo um monte de palavras que eu não deveria falar. E aí eu preciso de um milagre depois, não precisa morder a língua. Porque a gente precisa pensar no que vai falar. Porque a palavra fala que um irmão ofendido, ele é difícil de conquistar. Imagina um marido que dorme com você ou uma mulher, gente. Não é verdade? Fala o que quer e chega à noite, vem meu bem, vira quase uma ursa. Vem tocar, tu fala, tu me toca, tu leva até choque, meu filho. Até chute. É ou não é? Quem está entendendo? Não é só um milagre. Diga assim comigo, é uma postura, é uma decisão de ser alguém melhor para o outro, de ser alguém melhor para o seu ambiente familiar, de não ser uma pessoa tóxica, uma pessoa nociva no seu relacionamento. Tem gente que fala assim, eu estou orando por um milagre, para eu passar nos meus concursos. Gente, seria justo, vamos lá, pensa comigo, seria justo, só porque você está orando, você não estuda, você não se dedica como os outros se dedicam, você não paga o preço, você fez as escolhas da sua vida, você curtiu e aproveitou. E aí só porque você é crente, você é dizimista e é fiel, você quer que Deus anule todo o esforço das outras pessoas e dê para você, porque só você quer um milagre, mas você não quer pagar o preço de estudar para passar no bendito do concurso e estar capacitado. Você vai prosperar? Não vai prosperar, porque você não tem sido diligente. Mas nós queremos o resultado através do milagre, não queremos ser diligentes. Eu quero o resultado através do milagre. O crente tem disso, é coisa do diabo e eu preciso do milagre. Está acontecendo uma confusão na sua casa, aquele capeta, cão lazarento do inferno que atrapalha a comunicação, tem certeza? Eu já pedi para Deus que um dia eu queria ver o mundo espiritual, que às vezes tem pessoas que fazem tanta confusão que eu acho que o diabo fica de fora e fala, não estou nem nessa, hein? Estou na de fora. Ficou ruim até para mim e para os meus demônios. O negócio está tão ruim aqui. Pessoa tão atribulada. Estou fora. Fui atormentar outro. Não precisa, aqui não precisa. Tormentação está sobrando. Faz por ela mesma, pessoa confusa. Não pode estar em paz. Tem gente que não pode estar em paz. É viciado em problema. Viciado. Tá tudo em paz, a pessoa vai e lança aquela... Sabe aquela pessoa intrigueira? Uma vez eu vi isso até numa corrente de WhatsApp. A pessoa vai publicar assim, vou publicar uma intriga. Gente, aí coloca uma coisa subjetiva, fica todo mundo assim, tô contigo. Sabe, tipo assim, não gosto de gente falsa, aquela amiga, não aconteceu nada. Mas a pessoa fala, vamos publicar uma intriga. Aí começa assim, tô contigo, tô não sei o quê. Aí tu fala, gente... É um bando de gente seguindo aquilo que não sabe, comprando barulho, não sabe do quê. E depois quer saber da fofoca ainda. O que aconteceu, amiga? Você sabe? Não aconteceu nada, não. Deixa uma pimentada para ver quem são os amigos verdadeiros. Fala, gente, isso é problema, gente. Ali, ó, Praia de Botafogo não, ali virando Luiz Felipe Pinel, vai lá. Senta, conversa um pouquinho. Tem doutores lá, senta, abre o coração, fala, eu preciso falar sobre algumas coisas que me atormentam. Excesso de paz. Você ficou confusa, silêncio absoluto. Que não sei o que. Precisa... Que é? Não sei. Uma coisa em mim que precisa gritar. Vai orar, mulher. Vai orar, homem. Eu não sei, eu tenho vontade de socar. Vai fazer esporte. Eu não é? Às vezes eu tenho vontade de sair correndo pelo mundo. Já descobriu o seu esporte. Essa hora que você tem... vou sair correndo, bota um tênis. 1 quilômetro, 2, aleluia. Tomou, chega em casa, eu duvido que você queira gritar. Duvido. Matou a vontade. Você vai pra academia, eu tô com vontade de bater. Aí você vai lá e bate no saco de areia. Pei. Chama ali, Rodrigo Davi, professor. Pei. Pum. Aí vai, pá, trocação. Bateu. Aí tu fala, legal, agora vamos botar alguém que revida. Pra mostrar que na vida é assim. Porque o pessoal quer bater, mas não aprende a se defender.
e não sabe que quando você bate, você corre de apanhar. E as pessoas dão um louco, porque eu costumo dizer que bater, qualquer maluco bate. Mas suportar as pancadas não é qualquer um. Suportar as pancadas e não jogar a toalha não é para qualquer um. E aí, nesses momentos que nós estamos confusos e clamamos pelo milagre, a gente vai clamar pela misericórdia. Dizer, Deus, eu preciso da misericórdia. Que eu não venha receber aquilo que eu mereço pelas minhas escolhas ruins. Porque tem coisas que cabem a nós. Como eu comecei falando sobre o livro de Isaías, existe a promessa que algo novo está vindo à luz, mas Deus fala no começo do versículo, não vos lembrei das coisas passadas. Então Ele dá uma ordem de comando para que algo novo aconteça. Você vai viver algo novo quando você se submeter ao comando. Quem consegue entender isso? Eu vou ter o resultado quando eu me submeter primeiro ao comando que Deus dá e começar a trilhar o caminho. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga, eu preciso gerar as mudanças que eu quero viver a partir dos passos novos que eu for dar. Que Deus encontre em mim um coração quebrantado e contrito. Eu quero ler com vocês Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecados a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a sua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o seu altar. Deus estava sendo sincero. Davi estava sendo sincero com Deus nesse salmo. Diga assim, total. Davi estava 100%. Ele estava rasgando o coração dele, reconhecendo os pecados, as falhas dele, pedindo que Deus limpasse ele. E essa referência que ele fala, limpa-me com hisopo e lava-me para que eu fique mais branco que a neve. Eu estava estudando o que era isso. É uma planta que parece um manjericão, mas tem uma referência, porque essa planta, quando o sangue foi aspergido na porta, em Páscoa, foi usada essa planta para passar ali. E depois, quando Jesus pediu água e deram vinagre, foi com a mesma planta que molharam para levar a Jesus. Então essa era uma planta que era usada para purificação. E Davi pede para que ele seja purificar, para que Deus venha purificar ele. Eu quero te dizer que se você não for 100% sincero com Deus, Deus não pode fazer nada por você, porque Deus não é manipulável. O ser humano, ele é manipulável. Você senta com uma pessoa
um pouco mais de fragilidade emocional e você começa a chorar e se desesperar e às vezes você consegue manipular essa pessoa que ela se envolva com os seus sentimentos. Isso não é empatia, ok? Eu não estou falando de empatia. Porque empatia é sentir a dor com o outro, do outro. E ser manipulado é fazer o que o outro quer, da forma que ele quer e na hora que ele quer. E muitas vezes nós tentamos fazer isso com Deus. Nós tentamos manipular Deus com as nossas lágrimas. Estou até botando umas aqui. Não para manipular Deus, mas para lubrificar os olhos. Mas tentamos manipular Deus com as nossas lágrimas, com os nossos gritos e com o nosso falso desespero e clamor de mudança. Quando as nossas atitudes elas não são genuínas, de autorresponsabilidade sobre aquilo que nós temos feito com a nossa vida. Quando somos permissivos, preguiçosos, acomodados, procrastinados. Deus sabe de todas essas coisas, irmão. Porque a palavra diz que Ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Diz que se nós subirmos ao mais alto do cume, Ele vai estar ali. Ao profundo dos mares, Ele está ali. Davi chega uma hora que fala, que desespero, hein, pai? Para onde que eu mirei da tua face, hein? Vou usar o toalete. Licencinha? Um minuto de privacidade? Oh, você está em todos os lugares? Porque não tem como a gente se esconder de Deus. Deus nos conhece. E Davi, sendo 100% sincero com Deus, ele reconheceu que tinha muitos erros na trajetória dele, que tinha muitos erros na caminhada dele, e que ele precisava ser mudado e purificado. Ele clamou por perdão para que ele pudesse recomeçar. Ele reconheceu os seus erros para que ele pudesse recomeçar. Para que você viva um ano de 2019 extraordinário, de novos começos, você precisa reconhecer os erros que você teve no ano passado. Para quê? Apóstolo, para eu me autoflagelar e ficar, eu errei. Não, meu filho, acorda. É para que você não repita. Porque se você não enxergar aquilo que você fez, provavelmente você vai repetir na mesma dose ou pior, porque chega a um nível de cegueira, aonde o ser humano ele não distingue o certo do errado. Ele confunde os resultados que ele está vivendo e tenta responsabilizar o tempo todo o outro. Porque Deus não fez um milagre, porque a minha família, porque essa situação, não. Então você é um robô? Aí eu pergunto para você, você é um robô no seu trabalho? Os resultados que você tem no seu trabalho, por quê? Ou a falta de resultado? É fruto de perseguição, será? Olha, eu conheci um homem que deve ter sido um dos mais perseguidos na Bíblia. E o nome dele era José. E eu preguei aqui a respeito dele. E a palavra diz que os irmãos dele, irmãos, tá? Pessoa do convívio, mais do que irmãos, brothers. Mais que amigos, friends. Irmão, vai lá e joga o cara, pá, no poço. Com 17 anos de idade. Ele foi perseguido, irmão? Quando a pessoa fala, você acha que José foi perseguido? Com 17 anos, foi arrancado do convívio da sua família, do conforto do seu lar, foi jogado no poço, mentiram dizendo que ele havia sido morto. Ele foi vendido para o Egito, um lugar pagão que adorava outros deuses. Foi servir na casa de um homem. Na casa desse homem, a palavra do Senhor diz que José era tão capaz e tão atencioso que ele já estava administrando sua. A esposa dele até queria ser administrada por José. Falou, gente, com essa capacidade, toda habilidade, esse rapaz, meu Deus, que hebreuzinho, hein? Um hebreuzinho desse lá em casa? Imagina! Não é? Ai, menino adorador desse, quebrantado. Vem, menino, vem lavar minhas costas na banheira. Aquela patífera lá sem vergonha. E a palavra do Senhor diz que ele, por uma decisão, ele não errou. Aí ele foi perseguido de novo, porque aí a mulher foi e contou uma história. Ele foi jogado na prisão. E aí eu falei aqui no culto, eu não sei se você estava. Quando ele era servo na casa daquele homem, ele era o melhor servo. E quando ele foi escravo, ele era o melhor escravo, porque a palavra do Senhor diz que até a chave da cadeia era da mão dele. Aí tu fala, como é que um escravo tem a chave da cadeia? Porque
Não importa onde você está, você é quem você é, aonde você estiver. Porque a sua essência, ela não pode ser abalada. Jesus não deixou de ser Jesus porque foi traído por Judas. Judas se aproxima de Jesus. E Jesus fala, o que você fez, amigo? Jesus não aproveita a oportunidade. Falou para ele, o que você fez, traíra? Sei que você está armando nas minhas costas, ó. Cantei a bola, vai comer na mesa comigo. Isso é coisa nossa, né? De pessoas comuns. Ele só mostrou para ele o seguinte, independente do que você faça, eu sou livre para escolher o que eu vou fazer. As suas atitudes não determinam quem eu sou. Eu faço as minhas escolhas. Eu não sou massa de manobra. Eu sei quem eu sou. Amém? E Davi aqui clamando para ser perdoado e assumindo a responsabilidade das ações dele, ele fala para Deus assim, cria em mim um coração puro. Gente, esse daqui é o Salmo 51. Olha quanto tempo que demorava para escrever. Muita água passou debaixo dessa ponte, hein? Davi aqui já era rei. E ele estava orando e falando, cria em mim um coração puro. Sabe o que mostra para nós? Que a conversão é gradativa. E que todos os dias a gente precisa fazer aquele accountability, sabe? Aquela prestação de contas diante do Senhor. Para ver como é que está a nossa vida, como é que está o nosso coração, como é que estão as nossas atitudes. E renova em mim, dentro de mim, um espírito estável. Você entende isso? Cria em mim um coração puro. Se ele pede para criar um coração puro, é porque já tinha maldade, já tinha dor. E um espírito estável significa constante. Nós precisamos pedir para Deus que nós sejamos puros e constantes em tudo aquilo que nós formos fazer. Que nós não venhamos a nos contaminar e nem a desistir no meio do caminho, nem desfalecer e nem esmorecer por causa das dificuldades. Porque a palavra do Senhor diz sim, que muitas são as aflições dos justos. 2019 vai ser um ano espetacular, vai ser maravilhoso, mas você vai vencer desafios. Eu quero te dizer que você foi habilitado em 2018 e nos outros anos na história da sua vida. Deus foi te preparando para vencer desafios. Davi diz também, devolve-me a alegria da tua salvação. Às vezes nós nos aproximamos de Deus de forma mecânica. E eu ouço algumas pessoas dizendo, eu estou frustrada com Deus. Eu confessei Jesus como Senhor e Salvador. Eu não sei onde te disseram, confessei Jesus e a minha vida mudou. Sim, minha vida muda, o meu interior muda. Mas as circunstâncias mudarem é uma caminhada. Até porque a palavra do Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando até se tornar dia perfeito. Você não se tornou quem você se tornou da noite para o dia. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Ela já tem um tempinho nessa terra, irmão. Olha aí. Fala, tem gente que tem um pouquinho mais, tem gente que tem um pouquinho menos, tem gente que é fiote nessa terra, lá os fiotinhos nessa terra. Com a oportunidade de crescer na casa do Senhor, de não experimentar muitas coisas que nós experimentamos. E ainda assim vai chegar um momento que eles vão exercer o livre-arbítrio deles. E ainda que o papai e a mamãe não queiram, quando eles ficam maiores de idade, eles têm livre-arbítrio. E eles fazem escolhas. E eles vivem as consequências das escolhas dele. Mas Davi diz, devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Os sacrifícios que agradam ao Senhor, a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Você precisa ter uma predisposição para fazer aquilo que é certo. Nós temos visto que as pessoas estão predispostas a quebrarem regras o tempo todo. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, mas as regras elas foram feitas para serem quebradas. Eu falei, quem disse isso? Pelo amor de Deus, acorda. Se foi feito para ser quebrado, para que tem regra? Alô, alô, marciano, aqui quem fala é a terra. Acorda. É ou não é? Se é regra, não é para ser quebrado, igreja. Se é regra, é para ser guardado.
para ser cumprido. Eu hoje conversava com algumas pessoas no trabalho. Eu disse para elas assim, eu não sei assim, se vocês já estão no fantástico mundo de Bob, mas a crise está lá fora e não está fácil para ninguém. Hoje são 12 funcionários administrativos trabalhando para 6 advogados. Acorda! Funcionários, acordem! Eu trabalho direto com o dono do escritório. Falei, gente, pessoa sai do banheiro em horário de serviço. Oi, mãe, você quer? Aí o dono do escritório passando ali, você quer? Gente, você pode falar com a sua mãe, você não está no corredor da sua casa. Você está em um ambiente formal, você está em um ambiente espiritual. Aí você chega no trabalho descompensado, chorando, porque aconteceu um problema familiar. Você pode expor o problema e pedir para se ausentar. Você não é escravo, você é funcionário. Mas você precisa entender que naquele lugar não é a sua casa, não é a sua família. Você precisa ter postura. As pessoas não têm postura. As pessoas acham que patrão é o pai, tem que entender tudo. Entender que perdeu a hora, entender isso, entender aquilo. Não tem que entender. Não sei se você entende que a palavra funcionário é funcional. Você precisa funcionar para exercer determinada função. Se você não funciona, consegue entender? Não. Não funciona, porque alguém vai funcionar. E aí tem uma regrinha lá no escritório que tem um banheiro que é dos clientes. Não pode usar. E tem uma menina lá, gente, meu Deus do céu, a bichinha parece que gosta, assim, vida louca. Você fala que não é para fazer, não pode ficar no celular na recepção do escritório. Ela fica assim. Aí você passa lá na frente dela, vamos ver se ela está me vendo. Cara, ela não vê. Às vezes eu passo assim, ó. Para testar. Aí hoje ela disse assim, perguntaram, o dono do escritório, ela não saiu. Eu falei, saiu para onde, menina? Está na sala dele. Ah, não, é que eu pensei que tivesse ser pensionada. Você está no mundo da lua. Pensei só na minha... Pensei, estou lendo uma matéria no WhatsApp, estou totalmente dispersa. Mano, e o que te segura nesse lugar? No meio de uma situação. Quem você é? Qual é a postura que você tem que ter? Então, algumas perdas que nós amargamos e dizemos que é perseguição, você precisa ter coerência para avaliar se é perseguição ou se as suas atitudes têm deixado a desejar. Se você pode ser melhor do que você tem sido e ter uma postura melhor. Quem está entendendo? Diga, eu preciso ser ensinável. E para viver esse novo começo, que o Senhor está me chamando para viver, eu preciso ter uma nova atitude, uma nova postura. Na minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, no meu comprometimento familiar. Eu queria te chamar para se colocar de pé nesse momento, amém? Você não é vítima de ninguém. Posso ouvir um amém? Ainda que você se sinta dessa forma, você não é. Você é alguém precioso, você é alguém especial, você tem capacidade para fazer muito mais do que você acredita. Pare de se subjugar. Hoje eu conversava com uma pessoa, é a copeira do escritório, e de vez em quando ela aparece com um brinco novo, alguma coisa, ela fala assim, tô parecendo até gente hoje. E eu já corrigi ela algumas vezes quando ela fala isso. Aí hoje ela me disse que um dos advogados disse para ela assim, hoje eu tô com vontade de te colocar na privada e dar descarga. E aí ela disse que naquele momento, ela achou que ele estava fazendo referência a que você pensou agora, porque o que você bota na descarga da... E ela falou, eu me senti muito mal. Ah, mano, mas eu levantei virada no giraia, no Espírito Santo. Virada no Espírito Santo, deixa o giraia de lado. Mas levantei, olhei para ela. Você sabe por que ele falou isso com você? A responsabilidade é sua, não se faça de coitada, não. Você sabe por quê? Eu te ouço aqui há anos dizendo, agora eu estou parecendo gente. Agora eu estou isso, se diminuindo, se menosprezando. Ao invés de você olhar para a sua história e ver que você teve seu primeiro filho com 14 anos, o seu segundo filho com 16 anos, que você viveu com um homem alcoólatra que te batia e você superou todos esses abusos, você foi trabalhadora. E por causa do seu trabalho você comprou sua primeira casa própria e sustentou seus filhos. Seus filhos são homens de bem, constituíram família, estão casados, estão com os filhos deles, têm a casa, estão trabalhando.
Você mudou da comunidade, comprou sua casa própria com piscina. Não é na zona sul do Rio de Janeiro, mas é sua casa. Você não mora mais dentro da comunidade em lugar de risco. Você mora em um lugar, numa casa com varanda, em um lugar espaçoso. E tudo isso foi conquista sua. E você deixa as pessoas te diminuírem porque você diz, agora eu pareço com gente. Você está querendo parecer com quem? Você acha que Deus te fez bicho? Você se diminui, você não sabe quem você é. E você não se dá valor. E você não acredita em você. Eu não sei falar direito, problema. Você tem 40 anos e não tem vergonha de pedir ajuda para ser corrigido, isso é nobre. Porque você reconhece que não sabe falar bem, que não foi alfabetizada. E você pede para a gente, de vez em quando eu estou conversando com ela. E aí ela fala alguma coisa errada, eu ajudo ela. Eu falo, não, a frase é assim, a frase é assado. Eu falei para ela, você tem um coração humilde para aprender. Você não é arrogante porque você tem 40 anos. E isso é nobre. Porque nós vemos pessoas jovens, arrogantes, fechadas, ensimesmadas. Eu não tenho nada para aprender, eu sou o rei da cocada. Sou a última bolacha do saco. Ah, vai ficar sozinha a última bolacha. A última bolacha fica sozinha, não esquece, o saco está vazio, não tem mais nada lá dentro. O que faz manter a bolacha, ela fresquinha, é porque ela está fechada e tem mais biscoitinho dentro, né? Porque nós precisamos uns dos outros. Para crescer, para evoluir. Os crentes têm medo de falar da evolução, porque quando a gente fala de evolução, a gente lembra do Big Bang, a gente lembra de algumas coisas, tem alguns termos que se tornaram tabu dentro da igreja, né? Você fala em evolução, vai falar, ai meu Deus, daqui a pouco está falando de nova era, novo tempo, ai que horror. Não tem nada a ver. O ser humano, ele precisa evoluir nas suas emoções, na linguagem, no comportamento, precisa amadurecer. Enquanto eu não amadurecer, enquanto eu não souber quem eu sou, eu vou estar sendo influenciada por qualquer situação externa que vai tentar ditar as minhas atitudes. Você precisa saber quem você é, o que você quer e para onde você vai. E Deus está querendo nos alinhar. E essa palavra de alinhamento começa, não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Não importa o que você viveu. É uma decisão sua deixar para trás. Mas foi bom. Mas o saudosismo, às vezes, te impede de conquistar algo novo. Porque quando Deus te dá algo novo, você fica esperando viver aquilo que você já viveu um dia, porque a referência daquilo que é bom foi naquele tempo. Poxa, aquele cafezinho coado com aquele bolinho de milho na mesa da fazenda. São memórias gostosas, mas você já passou de lá. Você já não tem mais 5, 6 anos, está na casa da vovó com o pé no chão, o cafezinho. Aquilo vai ser uma memória boa do que você viveu. Mas o que você vai viver hoje é diferente. Porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. E Deus quer fazer com que esse algo novo saia à luz, que se torne realidade. Amém? Deus fala que Ele vai colocar caminhos no deserto. Gente, deserto é areia. Se Deus não colocar caminho no deserto, como diz a palavra, sabe o que acontece? Diga assim, baubau miau, eu estou perdido. Baubau miau, eu estou perdido. E Ele vai colocar rios aonde é ermo, aonde é seco. Deus vai fazer brotar uma nascente sobre a sua vida. Mas é necessário que você se alinhe. Diga assim comigo, eu sou responsável pela minha vida. Você é responsável pela sua vida. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, você é responsável pelo estilo de vida que você leva, pelas escolhas que você faz. Você é responsável pelos resultados que você tem. Não culpe outra pessoa. Assuma as suas escolhas e a sua responsabilidade, para que Deus possa te dar vitória sobre seus desafios. Amém?